Olá, nono ano, tudo bom com vocês? Bom, nós estamos no capítulo 10, África, segunda parte. Página 299, o processo de descolonização da África. Então, o processo de descolonização da África começou a ganhar força após a Segunda Guerra Mundial, tá? O continente africano foi colônia de potências europeias até a segunda metade do século XX. Sua independência se deu pela ocorrência, né, da Segunda Guerra Mundial que aconteceu na Europa entre 1939 e 1945. É importante a gente saber que todos os países, tá, do continente africano, principalmente da África subsaariana para baixo, a África do Norte foi colonizado pelos árabes, mas do deserto do Saara para baixo foi colonizado pelos europeus, como vocês estão vendo aqui, britânicos, que é do Reino Unido da Grã-Bretanha, franceses, portugueses, espanhóis, belga, italiano, né, colônia alemã, tem os estados independentes. Então, a maioria foi colonizado pelos europeus. Então, na Segunda Guerra Mundial, a Europa estava tão envolvida, né, que os africanos aproveitaram essa oportunidade e começaram a fazer a sua independência. Então, a independência, né, a descolonização da África ocorreu após a Segunda Guerra Mundial. Página 300, vamos marcar o segundo parágrafo, quando diz: a descolonização se intensificou a partir de 1945. Por quê? 1945 acabou a Segunda Guerra Mundial, tá? E os países colonizadores perceberam que precisavam adotar novas formas de exploração, tá? Porque como foi aqui, né, no Brasil, tá? Na África também foi uma colônia de exploração, tá? Então, fizeram concessões, permitindo o surgimento de um governo locais mais tradicionais em relações econômicas, tá? Então, a descolonização se deu graças ao quê? Graças ao processo da Segunda Guerra Mundial, ok? Vamos marcar o último parágrafo quando diz, tá? O pan-africanismo reivindicava a união dos africanos para conquistar a independência, né? Eles queriam se organizar, todos os países, né, africanos, tá? Para que fizessem uma concessão só, um único movimento, tá? Mas isso não ocorreu por conta da partilha da África, tá? Então, essa partilha da África fez com que a África fosse colonizada por alemães, franceses, belgas, espanhóis, né, os britânicos, tá? Os portugueses, os espanhóis, tá? E isso, né, é aquela partilha mesmo, eu pegar um pedaço de pizza e dividir, isso aqui fica para você, isso aqui para você, né? Isso foi um processo de grande conflito na região africana, tá? Também é importante também a diversidade, né? Como eles colonizaram, né, teve essa diversidade linguística, teve a diversidade cultural, tá? E as lutas internas que a gente tem até hoje, as lutas, os conflitos que a gente tem no continente africano. É a luta civil. O que é a luta civil? É população com população, tá? A guerra que a gente tem na África é uma guerra civil, tá? É muito importante a gente saber. E a negritude, né, foi a expressão literária do pan-africano, tá? Que reivindicava, né, a união dos africanos para conquistar a independência do país. Haja visto que, né, antes da Segunda Guerra Mundial, a África tinha sido o quê? Uma colônia, né, de exploração do continente europeu, tá? Bom, organização radical da Nigéria. Bom, quando fala de Boko Haram, que é um grupo terrorista da Nigéria, tá? Que muitas vezes é dominada como grupo radical islâmico, pois as suas ações correspondem ao fundamentalismo religioso de combate à influência ocidental.
e da implantação radical da lei islâmica. O nome Boko Haram significa a educação não islâmica é pecado, ou a educação ocidental é pecado, na língua Hausa, tá? Um idioma bastante falado no norte do território nigeriano. Então, esse é um grupo, Boko Haram é um grupo terrorista, é importante a gente saber, tá? Sua formação foi em 2002, tá? Com uma seita religiosa fundamentada por Mohamed Yusuf, na cidade de Maiduguri, que fica na capital do estado de Borno, na Nigéria. Tá? Ele que fundamentou esse grupo terrorista Boko Haram. Tá? Na verdade, né, é um grupo radical islâmico. Tá? As suas ações correspondem ao fundamentalismo religioso de combate à influência ocidental. Que influência ocidental é essa? Qual foi a influência ocidental deu para os negros? O catolicismo, tá? É o catolicismo. Página 301, vamos marcar o segundo parágrafo. Não há quantidade exata quanto à ação de Boko Haram, mas avalia-se que o grupo terrorista já realizou o assassinato de mais de 3.000 pessoas. Aqui está mostrando, né, cartazes que diziam, tragam de volta nossas garotas, né, naturalmente, né, foram mortas pelo esse grupo terrorista, ou sequestro, tá vendo? Sequestro, né, geralmente faz esse sequestro para ganhar dinheiro às custas das meninas, o grupo terrorista faz isso. O grupo já se apropriou de boa parte do território nigeriano, principalmente nas áreas do Norte e Nordeste. E é difícil ser catalogado porque o novo território é dominado por tropas nigerianas em um curto tempo. Né? Então, na Nigéria, a gente tem esse grupo terrorista Boko Haram, né? Que muitas vezes é dominado por grupos radicais islâmicos. Aqui está falando da história, como surgiu o Boko Haram. Depois vocês leiam com calma, né? Fala com tudo que eu te falei. Página 302. Desde o começo de 2004, mais de 2.400 pessoas foram mortas pelo grupo Boko Haram, terrorista. Então, aqui em verde, ó, é o Estado Islâmico. Aqui é a atividade Boko Haram. E aqui são os refugiados. Saem daqui porque temem o quê? Morte, temem o sequestro, né? Aí aqui está mostrando a linha do tempo. Militantes islâmicos, em 2013. Em janeiro teve o ataque. Em fevereiro deixaram 322 mortos. Março, mais de 1.130 pessoas são mortas. Abril, 18 ataques e mais de 500 pessoas mortas. Né? Esse grupo, ele é bem aceito? Não. O surgimento de Boko Haram ocorreu em 2002, tá, gente? Ocorreu em 2002, com uma seita religiosa fundada por Mohamed Yusuf, na cidade de Maiduguri, capital do estado do Borno, na Nigéria, tá? Então, foi esse homem, né, Mohamed Yusuf, que fez essa, né, observe que a Nigéria está toda ela tomada por quê? Pelo grupos o quê? Islâmicos, tá? Vamos para a falência dos estados africanos. Então, com o fim da Guerra Fria, o mundo desenvolveu, né, nada mais atenção, né, ao que ocorre na África. Com o fim da disputa soviética e estadunidense, levou grandes potências a desinteressar pelo conflito das nações subdesenvolvidas. Então, a África não tem muita relevância no mercado globalizado. Por que que a África não tem muita relevância no mercado globalizado? Porque a sua população não tem qualificação, ou seja, a população não tem estudo, tá? E só tem mesmo mão de obra. E essa mão de obra não é uma mão de obra qualificada, é mão de obra
braçal, porque a maioria não tem o quê? Estudo. Mas em contrapartida, o continente africano tem grandes riquezas naturais, como petróleo, cacau, minérios diversos, né? Podem ser extraídas facilmente das elites africanas. Não sei se vocês já viram O Senhor das Armas com Nicolas Cage, O Diamante de Sangue com Leonardo DiCaprio, O Último Rei da Escócia, Hotel Ruanda. Mostra bem, tá? Todo o interesse dos Estados Unidos e outros países no continente africano por conta da sua riqueza, tá? Em extrativismo, seja ele mineral, seja ele vegetal, seja ele animal. Página 303, aqui está mostrando, né, um estado africano fracassado, o povo vive na miséria, a maioria não tem saneamento básico. O que é saneamento básico? Água encanada, esgoto, tá? Lixo, eles não têm, tá? Não tem essa coisa que a gente tem, muitas vezes pega água no rio, tá? Então, quando fala aqui do estado fracassado, é a verdade. Vamos marcar o primeiro parágrafo quando diz: as únicas partes do mundo africano que interessam às nações desenvolvidas são os países de maioria muçulmana, que fica no norte, né? Que é a região do Maghreb, que a gente tem Tunísia, Argélia, né? Líbia, Marrocos e o Saara Ocidental, né? A gente tem essas, né, regiões como foram colonizadas pelos árabes, então a maioria é o quê? Muçulmana, tá? Então, consequentemente, a vida desses países são até um pouco bem melhor em relação à África subsaariana, à África negra, tá? Então, as únicas partes do mundo que interessam as nações desenvolvidas são os países da maioria muçulmana, tá? Como que a gente está vendo ali, ok? Então, a descolonização criou, vamos marcar esse primeiro parágrafo, e a descolonização criou dois tipos de Estado: os associados a ex-colônias e os países socialistas africanos, tá? Então, hoje a gente tem no continente africano um conflito, tá? É um conflito armado entre os associados às ex-colônias, tá? E os países socialistas africanos. Então, a gente tem uma diversidade, tá? Política e econômica no continente africano, tá? E a gente tem guerras. Vamos marcar também embaixo esse parágrafo. Os dois modelos do Estado fracassaram. Nos associados, a elite local aproveitou o período no governo para saquear os cofres do Tesouro Nacional, criando enormes fortunas pessoais e levando o Estado à falência. Já os países que seguiram o modelo socialismo africano não conseguiram formar alianças de cooperação econômica que propiciassem o seu desenvolvimento. Daí começou-se a ter o quê? O conflito entre povo com povo no continente africano. Vamos marcar o último parágrafo que diz: desse processo de desagregação do Estado nascidos no processo de descolonização, surge um novo tipo de Estado baseado na lealdade de tribos, como na Somália, onde o Estado desapareceu e foi substituído pelo sistema tribalista, ou seja, quem controla a Somália são é uma tribo, tá? Não tem poder executivo, legislativo e judiciário. O poder nas mãos da elite tribais provoca o enfraquecimento dos povos da África. Então, o conflito que a gente tem hoje no continente africano nada mais é do que isso, tá? Sistema trabalhista, sistema socioeconômico, tá? Então, a gente tem, ó, além disso, ó,
a desorganização das redes de saúde e serviço leva ao crescimento de epidemias e novas guerras, né? Por quê? Porque não tem uma organização direito, né? É desorganizado, então a gente tem epidemia, como ebola, né? A gente tem essas epidemias, tem a AIDS, né? E as guerras na República Democrática do Congo, na África Central, sempre disputada pelo poder regional da África negra, né? Uganda, Ruanda, Angola, entre outros países. Sempre esse conflito é por conta de quê? Poder. Página 304, a gente está vendo aqui África, né? Focos de tensão. Olha só, tudo estrelinha é guerra. Ó, a estrela vermelha, guerra, vermelha, guerra recente, e amarela, tensão. Então, observe, ó, da África do Norte, a gente não tem isso, mas da África subsaariana, ó, a gente tem todos esses conflitos que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, são tensões, tá? Esses conflitos aqui, tá? É por conta de território, água, petróleo, pedras preciosas, tá? E aqui é comum, ó. Aqui tá mostrando a República Democrática do Congo, palco de conflitos e rivalidades étnicas, né? Ó, aqui tava falando do genocídio em Ruanda, né? Genocídio, a morte de várias pessoas. Aqui um tanque, né? De guerra e pode atacar a qualquer momento as pessoas. Página 305, um continente marcado pelo sofrimento, tá? É um continente marcado pelo sofrimento, galera, porque, né, quando os colonizadores europeus chegaram, eles perderam a sua identidade, né? Eles foram colonizados. A Europa partiu o continente africano, tá? Dando identidade cultural e linguística diferente. Vocês veem que tem negros falando francês, negros falando inglês, negro falando alemão, negro falando português igual de Portugal, negro falando igual o espanhol, né? Isso se deu por conta do quê? Por conta da colonização feita por eles, né, no início do século, tá? Então, em decorrência, vamos marcar todo o parágrafo dessa página, tá? Em decorrência dessa imposição europeia, surgiram acirrados conflitos de disputa pelo poder central. Os conflitos mais caros que a gente tem é na Angola, na Nigéria, Burundi, República, né, no Congo, Ruanda, Somália, Etiópia e na Eritreia também, tá? Onde ocorreram mais recentes. Vamos marcar o último parágrafo. Quando chega na África subsaariana, os europeus, né, encontraram a agricultura e a pecuária organizada em torno de pequenas propriedades. Então, quando os europeus chegaram na África subsaariana, eles faziam a policultura. O que é policultura? É o cultivo de vários alimentos. Foram os europeus que trouxeram essa cultura de plantation, que é o cultivo de um só alimento. Aqui está mostrando, 31 de julho é o Dia da Mulher Africana, e está mostrando aqui a consciência negra. Página 306, então, propriedade, onde se imperava o trabalho familiar, né? Então, antes da chegada dos colonizadores portugueses, né, a cultura dele era trabalho familiar, ou seja, né, eles faziam a policultura, que é o cultivo de vários alimentos, tá? E rapidamente, né, os europeus, né, pegaram os negros e fizeram o quê? A plantation, que é o quê? O plantio de um só elemento. Qual o objetivo? Exportação. Exportação para onde? Para os países colonizadores, tá? Vamos marcar todo esse parágrafo. Também, vamos marcar importante, como se não fosse bastante toda a miséria enfrentada pela África, o continente ainda lida com o drama da AIDS, que é uma
que é uma tragédia, né, que afeta cada vez mais crianças e jovens de 24 anos de idade, né? O que é a AIDS? Né? A AIDS é um vírus, né, que tira toda a sua, o quê? Imunologia. Então, você não morre de AIDS, você morre de resfriado, né? Mas você não morre de AIDS, né? E os países da África subsaariana que tem um número bem decorrente de HIV é Botsuana, Lesoto, né? Namíbia, África do Sul, tá? Que a gente tem a Suazilândia, Zâmbia, Zimbábue, que a gente tem uma população adulta muito grande em virtude do HIV, que é um vírus. Olha aqui como é que vive a população africana, tá? Então, é uma pobreza, né? Eles vivem numa pobreza de grande estilo, porém, né, ainda convive com uma doença autoimune. Para casa, página 321. Para casa, página 322. E para casa, página 323, só o número 5 lá em cima. O encerramento não é para fazer. Beijo, meus amores!